Pois bem, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aqui em mais um vídeo interessante sobre redação do Enem, nessa área de linguagens e códigos. Agora o nosso vídeo é sobre o que você não deve fazer, sobre o risco de zerar a redação do Enem, certo? Você não pode cometer esses equívocos aqui, caso não, você pode zerar a sua redação do Enem. E mais uma vez, eu estou aqui com o meu companheiro, professor Anderson Augusto. Satisfação, pessoal. Vamos lá. Primeiro tópico, fuga ao tema. Gente, em 2014, mais de 525 mil estudantes zeraram a redação, principalmente por conta de fuga ao tema. Vamos lá lembrar o que é o texto. O princípio básico de um texto é o entendimento. O princípio básico do texto é o entendimento. O teu texto ele vai te representar. O que você vai escrever ali vai ser lido por várias pessoas, certo? Então, tenha em mente o seguinte, cuidado para não utilizar de circunlóquios, utilizar de informações extras que não venham agregar valor ao teu texto. Não adianta você escrever sem ser objetivo. Não, você tem que passar informatividade, claro, pautada na temática principal. Aí vai uma grande dica, professor Maurício. Leia primeiro o comando da tua proposta. O que é o comando, meu querido? É aquela parte no final que diz assim, normalmente, redija um texto dissertativo argumentativo sobre as temáticas abordadas, certo? Ele vai abordar uma temática extremamente específica. Fique atento a essa questão da fuga ao tema e lembrando o seguinte, que você sempre vai escrever para que outro entenda o que foi dito por você. Pois bem, é importante você ficar atento ao seguinte, a proposta principal, a proposta sobre a qual você vai ter que escrever, ela vai estar em negrito, de forma muito clara lá na sua prova de redação do Enem, tá certo? Já demos dicas nos vídeos anteriores sobre os 10 possíveis temas de redação do Enem. Fique atento, estude esses temas que sem sombra de dúvidas eles vão estar na prova, ou na prova de redação ou nas demais áreas, tá certo? Vamos aqui ao segundo tópico, né, para você não zerar na sua redação do Enem, o que você não pode fazer, né? A não obediência à estrutura do texto dissertativo argumentativo pode te fazer zerar a sua redação do Enem. Vamos lembrar que você já sai de casa sabendo 3 coisinhas sobre a redação do Enem. Primeiro, que você vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Segundo, que a proposta para a qual você vai precisar escrever é uma proposta que traz uma problemática social, sobretudo relacionada ao nosso país. E terceiro, que você vai precisar apresentar uma intervenção, uma proposta de solução para esse tema. Olha como é interessante. Texto dissertativo argumentativo, proposta que é uma problemática social e proposta de intervenção. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo é uma estrutura muito clara, tá certo? Muito objetiva, né, professor Anderson? Com certeza. Muitos alunos zeram por conta disso. É interessante você lembrar que o texto abordado no Enem é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que não é poema, uma poesia, por exemplo. Um texto distribuído em linhas e parágrafos. Atente para essa estrutura, que é extremamente importante. Em se tratando de estrutura, meu nobre Maurício, meu amigo Maurício, é interessante também você estar atento sobre a distribuição dos parágrafos. Deixa eu passar uma dica interessante para vocês. Tenha em mente que mais ou menos a quantidade de linhas da introdução tem que ser a da conclusão, tá certo? Pervaga ali de 3 a 5 linhas introdução, de 3 a 5 linhas a tua conclusão e distribua o desenvolvimento do seu texto de 5 a 7 linhas. Dessa maneira, com certeza, você vai lograr êxito. De uma maneira geral, os professores mencionam para que você faça 5 linhas em cada parágrafo. Mas eu deixo essa dica aí de uma maneira que vai te ajudar realmente a você distribuir de uma maneira mais interessante esse teu texto, de uma maneira mais inteligente. E vai, com certeza, te proporcionar êxito. Sobretudo aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade de escrever, né? Fazer sua redação no primeiro parágrafo com 3 linhas, o último parágrafo também com 3 linhas, ou de 3 a 5 linhas. Ajuda muito aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? Que não consegue desenvolver o texto com tanta facilidade. São dicas bem objetivas para que você consiga produzir, de fato, um texto relevante para a prova do Enem, que seja relevante também para a sua aprovação numa universidade pública. E nós temos aqui um tema, um ponto, na verdade, né? Também bem importante, que é exatamente esse texto com até 7 linhas, que não é considerado texto, não vai ser corrigido, o aluno vai zerar na redação. Com certeza. É extremamente importante você assinalar a partir da 8ª linha. Muitos alunos pensam, escrevi 7 linhas, posso entregar minha redação. Não é bem assim. Só vai ser corrigida, como foi muito bem passado pelo professor Maurício, a partir da 8ª linha. Meu querido, por que nós falamos dessa distribuição de parágrafos? Para que você realmente possa fazer a introdução
um desenvolvimento e uma conclusão que atendam às necessidades de um bom texto. Não é simplesmente você escrever e entregar. Não, você precisa se distribuir da melhor maneira possível. Cuidado, não escreva menos que 8 linhas e fique atento. Uma dica interessante, para que você possa escrever um texto plausível, produza ali 14, 15 linhas, que vai com certeza atender essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não é, professor Maurício? Exatamente, entre 14, 15 até 20 linhas, eu acho que atende muito bem ao que é a concepção de um texto dissertativo argumentativo escolar. Lembre-se que você é um aluno que está no ensino médio, que está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, então o seu texto ele é um texto escolar. Né? Ninguém está lá, nenhum corretor está tentando descobrir o novo Machado de Assis ou o novo José de Alencar. Ele quer saber se você desenvolve bem um texto, se você consegue abordar bem um tema, se você consegue propor, né, digamos assim, uma sugestão de solução para aquele tema e qual o seu posicionamento com relação àquela problemática. Então ficar atento a essas dicas aí, professor Anderson. Vamos aqui ao próximo tópico, que é exatamente insultos, desenhos e outras formas de anulação. Caso você escreva lá insultos, palavrões, palavras de baixo calão, caso você faça sua redação com desenhos, com impropérios, né, e outras formas de anulação, como por exemplo aquelas que o camarada está escrevendo o texto, e no meio do texto ele coloca um hino de um time de futebol, uma receita de bolo, de miojo, né, enfim. Então isso aí tudo é a forma proposital de zerar a sua redação, de anular o seu texto. E você, aluno do Enem BR, com certeza não cometerá um erro como esse, certo? Tendo em vista que várias aulas você acompanhou aqui, dicas valiosíssimas. Cuidado com essa questão de marcar sua redação. Por que, professor, essa questão de desenhos? Simplesmente porque também é uma maneira de você estar se identificando. Você vai estar se identificando através de um desenho, certo? Então, começou a nível estadual, essa questão de não poder assinalar com desenhos, marcar sua redação. E ultimamente a nível nacional. Esses desenhos são pequenos símbolos, né? Às vezes um sinal de pontuação um pouco mais extenso, tá certo? Aquele pinguinho no i, que tem gente que gosta de colocar um coração, uma bolinha, isso aí tudo já é considerado desenho, pode zerar a sua redação, pode lhe desclassificar, tá ok? Vamos lá, o desrespeito aos direitos humanos, eu acho que isso aqui é muito óbvio. Né, você propor soluções violentas, soluções exageradas, soluções que realmente não sejam execuíveis e que diz respeito aos direitos humanos, também fazem você zerar a sua redação. Fique atento para não se deixar levar por fortes emoções, certo? Seja racional, seja objetivo, proponha algo que venha realmente interferir de forma positiva para o desenrolar daquela proposta, a proposta que foi lançada para você, certo? A proposta de intervenção. Cuidado com essa questão de ferir os direitos humanos, certo? Seja racional, seja lógico. Como volto a dizer, não se deixe levar por fortes emoções, por emoções exageradas. Exatamente. Então vamos aqui ao nosso último tópico aqui no que diz respeito ao que o aluno não deve fazer para zerar sua redação, certo? Redação em branco, mesmo tendo feito o rascunho, aqui vai uma dica importante, gente. Ó, você vai iniciar o seu segundo dia de prova, que você vai fazer redação, língua portuguesa e matemática, você já inicia pela redação. Leia a proposta com tranquilidade, veja lá qual é o tema para o qual você vai desenvolver o seu texto. Depois de ver esse tema, comece a dispor suas ideias na folha de rascunho, produza o seu texto na folhinha de rascunho. Depois de produzir o seu texto na folha de rascunho, não passe ainda para a folha oficial de redação. Vá para as questões. Resolva as questões com um pouco mais de calma, com tranquilidade, controlando ali o seu tempo também para você não perder muito tempo, certo? Após resolver as questões, retorne para a redação, depois passe a sua redação para a folha oficial. Dessa forma você já vai estar corrigindo o seu texto. O primeiro corretor do seu texto é você, né? Quando você passa da folha de rascunho para a folha oficial. Então toma muito cuidado com isso, né? Porque a redação em branco, mesmo que você tenha feito no rascunho, a minha redação no rascunho está excelente, mas não passei para a folha oficial. Infelizmente, você vai ser desclassificado. Indo ainda nesse mote do rascunho, o rascunho nada mais é do que o protótipo do teu texto. Nele você vai poder rabiscar da forma que convier a você. Certo? Fique atento a isso. Você pode assinalar ideias, informações, você pode fazer da melhor maneira que achar possível. Então fique atento a essa questão do rascunho. Dicas maravilhosas do professor Maurício. Ao passar para a folha oficial, para a folha padrão, cuidado, certo? Antes de passar, releia o rascunho pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Porque dessa maneira, com certeza, você evitará de perder
pontos evitará de ser assinalada a sua redação por um esquecimento de um sinal gráfico, por um esquecimento de uma acentuação, de sinal de acentuação. Fique alerta com relação a isso aí. Pois é, meus queridos, então essas foram as nossas dicas para vocês, né, do que você não deve fazer sobre o risco de zerar a sua redação, certo? É mais um vídeo aqui com essas dicas do noenem.com.br, hashtag noenembr. Assine lá o nosso canal no YouTube para que você tenha acesso aos nossos vídeos, tá certo? Acesse ao site, indique os sites aos seus amigos, porque essas dicas são valiosíssimas e com certeza vão contribuir muito para a sua aprovação no final do ano. Eu sou o professor Maurício Manuel. Sou o professor Anderson Augusto. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem para você. Você é um campeão, porque não desistiu. Até hoje você está persistindo. O campo da derrota ele não está povoado por pessoas fracassadas. Ele está repleto de pessoas que desistiram antes de vencer. Não desista até você galgar o êxito. Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Sucesso! Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau.